Muito bem? Vamos à nossa aula, então? Vamos lá. Bora. Bora, acordou, né? Não, eu tô fazendo café, professor. Ah. Você ouviu o que eu falei? Não, eu tava longe. Ah, tá. Então, desculpa o atraso aí, mas o pessoal da NET resolveu fazer manutenção da fibra ótica no final de semana. Até aquilo, eu tô nem... É que essa semana alguém resolveu romper o cabo de fibra ótica aqui do condomínio. Puta, de novo? Então, só que dessa vez a coisa foi feia, né? Porque da vez anterior parece que tinham mexido lá e quebrado uma parte dela, ela não tinha quebrado inteira. Por isso que tinha hora que conectava e voltava. É que você não assiste aula comigo durante a semana, mas durante a semana teve vezes de eu cair no meio da aula. Aí complicava, né? E passa. Hum, Aí nessa semana, foi quinta-feira agora, antes da aula, era umas 4 da tarde, foram mexer lá de novo e romperam o cabo de vez. Aí ontem eles fizeram, na quinta mesmo eles fizeram um ajuste, aí hoje eles queriam consertar, desmontar tudo para consertar. Bom, na mas deu verdade, certo. é o certo, é o Ah, correto. bom, bom. Só que, Ih, professor? oi, tá me ouvindo? Alô? Matheus? Ih, foi a minha que caiu? Não fode. Matheus? Eu tô te ouvindo. Bom, vamos lá. Como está sendo gravado, vai ficar mais fácil, né? A gente vai poder, depois, se for o caso, se o Murilo aparecer, né? Ele pode assistir isso aqui. Então a gente vai discutir algumas coisas sobre o HTML5, né? E os armazenamentos disponíveis no HTML5 para que a gente possa trabalhar com armazenamentos online, tá? Mas é importante, tá? Nós não estamos falando de banco de dados e também não estamos falando de nada que seja análogo a banco de dados. Muito pelo contrário, tá? Nós estamos falando de armazenamentos que ficam disponíveis apenas na seção do usuário. Então, do lado servidor, beleza? Foi o senhor que tinha caído ou eu que caí? Matheus, acho que foi você. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ué, mas que esquisito. Do nada começou a recarregar a aula. Eu tava te ouvindo normalmente. Até mandei mensagem para você agora falando. Então eu não tinha, tipo, o meu travou total. A tela tava reconectando, não tinha acesso ao chat, tive que sair e entrar de novo. Entendi. Só que para mim você tá aparecendo aqui, cara. Normal. Mas beleza, então. Já tá gravando? Tá, estamos gravando já. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente vai discutir? HTML5, alguns conceitos, né? Tal. Nós vamos falar sobre. Aí, nós vamos falar sobre os armazenamentos propriamente ditos, né? Cookies, local storage, session storage,
Nós vamos falar sobre os prós e contras, né, de trabalhar com eles. E no final a gente vai ver como utilizar o local storage no programa. Então, através do JavaScript, a gente vai lá na página, armazenar alguma informação e tentar trocar dados entre páginas, para que a gente possa visualizar, por exemplo, dados de uma pessoa, né, que está armazenado na seção, ou, no caso, no local storage, né? Então, ele fica armazenado no navegador, na seção do navegador. Isso é muito análogo à funcionalidade atual que a gente vê nos sites de armazenamento de informação em cookies, né? Então, nós guardamos essas mensagens, esses objetos JavaScript em recursos análogos, né, ou semelhantes a cookies, né, para que possamos acessar essas informações posteriormente em outras páginas, né, ou quando o usuário retorna novamente acesso ao nosso site. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando nós trabalhamos com alguns recursos, como preenchimento de formulários em determinados sites da web, né? Inclusive, tem alguns sites que você pode reparar, quando você preenche o seu cadastro, o navegador guarda a informação de determinados campos. Se você coloca seu nome, e ele sabe o que preencher em outros campos que tenham a mesma nomenclatura. Alguns sites, inclusive, eles padronizaram o preenchimento de algumas informações para aproveitar dados que ficam armazenados nos cookies. Por um lado, isso é interessante, porque economiza tempo. Mas, por outro lado, se fica disponível para outros sites obter informação, também fica disponível para gente com más intenções ter acesso aos seus dados pessoais, como, por exemplo, nome, endereço, telefone, CPF. E isso é uma falha de segurança gravíssima, né? Então, quando a gente costuma, né, tem aqueles avisos agora, né? O site, quando você entra, muitos sites têm esse aviso para você aceitar o uso dos cookies do site. Tá, só que ninguém olha os termos de privacidade, né? Não, eu aceitei, tá bom, vai. Beleza. Só que, a partir daquele momento, algumas das suas informações ficam disponíveis no site para serem usadas pelo mesmo e pelos seus associados. E como a gente vai ver, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, essas informações podem ficar disponíveis também para gente mal intencionada. Então, no fim das contas, você pode inadvertidamente estar abrindo uma brecha de segurança para que os seus dados possam ser vazados. E existem formas de prevenir isso? Sim, existem. Uma delas é manter o navegador sempre limpo, coisa que a gente não costuma fazer, né? Poucas pessoas têm esse pensamento preservacionista, né? De apagar os dados rotineiramente, né? Fazer uma limpeza, né? Quem costuma fazer isso, geralmente faz por uma questão de espaço e não de segurança. Então é cultural o problema. Então, existe uma técnica de invasão, uma técnica de hacker, chamada engenharia social. E ela se baseia nessas falhas de cultura. Então, a gente literalmente está dando o peixe para o gato. Pois é. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre cookies, né?
Então, o que são? Além de traduzidas ao pé da letra significarem biscoito, e aí dá uma fome, né? São arquivos de texto simples enviados pelo site ao navegador na primeira vez que você o visita. Em seu próximo acesso, o navegador reenvia os dados ao site para que suas informações sejam configuradas de forma automática. Beleza. A gente já entende isso. O site também determina quanto tempo o arquivo vai ficar armazenado, que pode variar entre dias e anos. Além disso, os cookies podem gravar quais sites você visitou, o que é mais conhecido como histórico de navegação. Aí o porquê do Google saber tanto sobre a gente, né? Os cookies podem ser modificados trivialmente pelo usuário e os dados podem também ser lidos em textos sem formatação. Portanto, se você deseja armazenar dados confidenciais, a seção é realmente a sua única opção. Tá, mas os sites geralmente não dão essa opção para a gente, né? Então, a gente tem que ficar muito ciente do que pode ser armazenado em um cookie. Se você não estiver usando o SSL, as informações sobre cookies também poderão ser interceptadas em trânsito, especialmente em um Wi-Fi aberto. Entra lá naquela parte do HTTP e HTTPS, que usa SSL na comunicação, né? Do lado positivo, os cookies podem ter um grau de proteção aplicado a riscos de segurança, como injeção de scripts entre sites, que é o XSS, ou a técnica de scripts, né? Definindo um sinalizador somente HTTP, o que significa que navegadores modernos, que têm suporte a isso, né, impedirão o acesso aos cookies e valores do JavaScript. Isso também impedirá que o seu próprio JavaScript legítimo os acesse. Então é um tiro no pé. Isso é especialmente importante com os cookies de autenticação, que são usados para armazenar um token contendo detalhes do usuário que efetuou o logon. Se você tiver uma cópia desse cookie para todos os efeitos, você se tornará esse usuário, até o aplicativo web em causa e tenha o acesso aos dados e funcionalidades que o usuário possui. Tá um pouco sem sentido esse texto aqui. Deixa eu fazer uma correção rápida aqui. Tira esse ponto aqui e coloca em questão. Então, vamos lá. Você se tornará esse usuário até o aplicativo da web em questão e terá o mesmo acesso aos dados e funcionalidades que o usuário possui. Em outras palavras, você se torna aquela pessoa. Ou seja, isso é uma técnica hacker. E é uma técnica legítima, é uma técnica hacker, tá? Então, mais uma vez, a gente está dando o peixe pro gato. Como os cookies são usados para fins de autenticação e persistência dos dados do usuário, todos os cookies válidos para uma página são enviados do navegador para o servidor para cada solicitação no mesmo domínio. Lembrando, domínio e endereço da web, tá? Isso inclui a solicitação da página original, as solicitações subsequentes do Ajax, todas as imagens, folhas de estilo, scripts e fontes. Olha o tamanho do pacote que é disponível. Por esse motivo, os cookies não devem ser usados para armazenar grandes quantidades de informações. A gente vai ver daqui a pouco a capacidade dele para armazenar esses dados. O navegador também pode impor limites ao tamanho das informações que podem ser armazenadas nos cookies. Normalmente, os cookies são usados para armazenar tokens de identificação para autenticação, sessão e rastreamento de publicidade. Os tokens normalmente não são informações legíveis por humanos, mas identificadores criptografados vinculados ao seu aplicativo ou banco de dados. Em outras palavras, um token pode até mesmo atuar como a sua autenticação, sua identificação na web, para aquele site específico, tá? Isso é muito utilizado, por exemplo, pela Microsoft
né? Quando você acessa o site e se identifica, né? Você faz a autenticação no site da Microsoft. A partir daquele momento você tem acesso a todo o domínio e tudo aquilo que está abaixo do domínio Microsoft.com. Tudo. O que inclui domínios adjacentes. Por exemplo, sqlserver.microsoft.com, visualstudio.microsoft.com, azure.microsoft.com, entenderam? Então, nós temos acesso ao domínio principal, que é o microsoft.com, e aos domínios subsequentes, ou aqueles que estão abaixo do domínio principal. Tudo porque nós já temos o token de autenticação que garante o nosso acesso. No caso da Microsoft, isso é interessante e essa forma de autenticação é relativamente segura pelo simples fato da Microsoft ter o site HTTPS, né? Ela usa a autenticação HTTPS. Então, existe um certo nível de segurança. No entanto, nada previne que a própria Microsoft faça uso dos seus dados. É complicado. Vamos tratar do local storage agora. O armazenamento na web pode ser visto de maneira simplista como uma melhoria nos cookies, tá? Ou o local storage, né? Oferecendo uma capacidade de armazenamento muito maior. Agora vamos falar de tamanho. O tamanho disponível é de 5 MB no local storage, o que representa mais espaço para trabalhar do que um cookie típico que tem apenas 4 KB de armazenamento. Olha a diferença. Mas aqui a gente tem que entender uma coisa, antes da gente dar continuidade. A informação que está sendo armazenada, ela pode ser apenas de dois tipos. Ou ela é textual, ou ela é binária. Não existe uma outra forma de armazenamento, de formato, vamos dizer, né? Um outro tipo de formato nessa informação que está sendo armazenada ali. Então, ou ela é textual, quer dizer, formato texto, qualquer um pode ler, até mesmo nós, seres humanos, ou ela é binária. Se ela for textual, ela pode ser criptografada, porque informação criptografada nada mais é do que informação textual embaralhada. Informação binária é ilegível para seres humanos, né? Então tem uma diferença grande aí que tem que ser considerada. Os dados não são enviados de volta ao servidor para cada solicitação HTTP, HTML, imagem, JavaScript, CSS, etc. Reduzindo a quantidade de tráfego entre o cliente e o servidor. Em outras palavras, uma vez armazenada a informação no local storage, você não precisa voltar no servidor para pegar essa informação novamente. Não há necessidade. O que você faz? Você simplesmente abre o local storage e pega a informação que você precisa. E essa informação está armazenada no navegador do cliente e não do lado do servidor. Então a página tem toda a liberdade e recursos disponíveis para acessar e pegar os dados que precisa pegar. E olha o tamanho, 5 MB é bastante coisa. Os dados armazenados no local storage persistem até serem excluídos explicitamente. O que quer dizer que ele vai ficar lá até você mandar apagar o armazenamento do navegador. Aquela limpeza que a gente faz no navegador de vez em quando. Certo? Pois bem, isso denota o quê? Isso denota que essas limpezas deveriam ser periódicas, né? A gente poderia mudar essa periodicidade e começar a trabalhar como?
Tem gente que é mais neurótico e usa o navegador e imediatamente já sai. Existe o modo anônimo também, que não grava nada. É interessante. Mas quantas pessoas você conhece que usam o modo anônimo? Eu mesmo sou uma que raramente uso, tá? Raramente lembro que existe isso, né? Não é uma, um costume, uma cultura. Ai, paciência com os barulhentos. Vamos lá. Como funciona, tá? Funciona na política de mesma origem, quer dizer, mesmo domínio. Então, sempre trabalha para aquele domínio. Se o domínio é uniderp.br, então, domínio principal, então ele sempre vai ficar disponível para o domínio principal e os domínios adjacentes, tá? Nunca entre domínios diferentes, tipo uniderp.com, uniderp.br e microsoft.com. Não, isso não acontece, não pode. Por isso que ele chama política de mesma origem, né? Portanto, os dados armazenados só estarão disponíveis na mesma origem, mesmo domínio. Local storage é também chamado de web storage ou armazenamento local. É um objeto JavaScript, não é um objeto jQuery, não tem nada a ver com jQuery, apesar que pode ser utilizado por qualquer sabor de JavaScript disponível. jQuery, Angular, AngularJS, ReactJS, Vue, JS e até mesmo em algumas situações pelo Node.js. Tá? Ele fornece métodos para armazenar e recuperar a informação. O uso da API é bem simples, é baseado em chave e valor. Então, é como se fosse uma matriz. Vamos pensar no conceito de matriz, tá? Não, matriz não, vetor. Vamos pensar no conceito de vetor, onde você tem a posição, que é a chave, e você tem o valor daquela chave. Então, para acessá-la, basta passar a chave, né, de identificação, que você tem acesso àquele valor. A gente vai ver isso funcionando lá no jQuery daqui a pouquinho, tá? O outro é o Session Storage. Ele é um pouquinho diferente do Local Storage, tá? Ele é semelhante, né, ao Local Storage, mas as alterações só estão disponíveis por janela. Olha a diferença. O Local Storage ele fica disponível dentro de um domínio. Já o Session Storage fica disponível só naquela janela. Então, as pessoas que têm costume de abrir outras janelas no mesmo site vão cair do cavalo se aquele site trabalha com Session Storage. As alterações feitas são salvas e disponibilizadas para a página atual, bem como futuras visitas ao site na mesma janela. Depois que a janela é fechada, o armazenamento é excluído. Os dados estão disponíveis somente dentro da janela guia, no qual foram definidos. Muito bem. Fechou, perdeu. Os dados não são persistentes, isto é, serão perdidos quando a janela ou guia for fechada. Como o Local Storage, ele funciona na política de mesma origem, trabalha somente naquele domínio. Portanto, os dados armazenados só estão disponíveis na mesma origem. Em outras palavras, a Session Storage ficará disponível apenas para a janela que criou o dado, até que seja fechada. Por exemplo, quando a sessão for encerrada. O usuário entrou no site, efetuou o logon, fez o trabalho dele lá, né, seja ele qual for, e finaliza a sessão lá, efetuando o logout. Muito bem, ou logoff. Quando ele fez o logoff, ele saiu do site, as informações foram perdidas. O Session Storage apaga. O site limpa o Session Storage. Mas aí vai a questão de responsabilidade do site. Se você abrir outra janela, ele não terá acesso aos dados daquela sessão. Muito bem. Agora vamos discutir prós e contras. Na verdade, a apresentação inteira ela mostra os
prós e os contras. Mas aqui eu quero destacar algumas questões fundamentais entre eles, tá? Alguns prós. O armazenamento na web pode ser visto de maneira simplista como uma melhoria nos cookies, oferecendo uma capacidade de armazenamento muito maior. Nós vimos isso, né? De 4K para 5 MB é uma mudança radical. Se você olhar para o código-fonte da Mozilla, pessoal do Firefox, podemos ver que 5.120 KB, 5 MB é igual a 2,5 milhões de caracteres no Chrome, é o tamanho de armazenamento padrão para um domínio inteiro. Gente, 5 MB em HTML, CSS e JavaScript é muita coisa. Dá uma olhada no bico aqui. Nós estamos falando... E, por favor, bastante atenção. Nós estamos falando de um site, não de uma aplicação web. Tá? Um site é composto por páginas HTML, arquivos JS, arquivos CSS. Isso tudo é texto. 5 MB de texto é muita coisa. Muita coisa mesmo. Isso oferece muito mais espaço do que trabalhar com o que um cookie típico trabalha, né? 4K. 4K armazena o quê? Tudo bem, 4K bytes para texto é bastante. Bastante, tá? Vamos fazer um teste? Só para a gente confirmar isso, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu vou criar aqui no Explorer mesmo, eu vou criar... Eu tenho uma pasta temp aqui, ó. Ó, olha lá. Vamos dar uma olhada, ó. Tem um arquivo aqui chamado teste de SO. Eu usei para fazer teste com o pessoal de sistemas operacionais. Eu vou abrir aqui no Notepad, no bloco de notas, ó. E eu vou copiar dados de uma página qualquer. Quer ver? Vou abrir uma página qualquer aqui, um domínio qualquer. Hoje hoje Campo Grande está em bagunça por causa do dia 1º, né? Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador, sábado. É um contrassenso, né? Vou pegar aqui, ó. Eu entrei lá no site da Globo, já que Dia do Trabalhador, né? Tal. Entrei lá no site aqui da Globo. Matheus, você torce para que time? Nenhum. Você não torce? Não, não gosto de futebol. Olha que beleza. Você gosta de basquete? Não também. Vôlei? Feminino. Eu também gosto do vôlei feminino. Existe motivo para isso, óbvio. Suecas. Fórmula 1? Não. Não. Só vôlei mesmo? Só vôlei. Só vôlei. Por causa das suecas. Ah, sim. Com certeza. Mas eu não vou te dar esse luxo, não. Mas vamos pegar aqui, eu vou pegar notícias do Flamengo. Do Flamengo. Lembrando, lógico, né? Professor aqui, torcedor do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui. O jogo de hoje. Primeiro jogo da semifinal lá do Campeonato Carioca. Vamos pegar uma notícia aqui. Na verdade, só estou futricando aqui para pegar texto, tá? Ó. Olha lá. Vou pegar um textinho aqui do Globo.com. Vou jogar aqui, ó. Mandar formatar, quebra de linha e tal. Peguei. Beleza. Coloquei o textinho lá, tá certo? Vou salvar. Olha só o tamanho. Olha quanta informação tem aqui, tá? Vou salvar. Fechei. Tamanho do arquivo? 1K. 1K. Olha a quantidade de texto que tem aqui dentro. Vamos aumentar um pouquinho? Vamos lá, vamos aumentar um pouco, ó. Vou pegar um pouco mais de texto e vou jogar lá, ó. Aqui. Joguei um pouco mais de texto aqui, ó. O negócio ficou um pouquinho maior. Salvei. Fechei. Foi para 2K. Olha a quantidade. Só? Só.
Olha a quantidade de informação. Olha a quantidade de informação que cabe em 2K. Mas a diferença de tamanho do primeiro pro segundo foi bem diferente a quantidade de texto, não foi? Tipo, por 1K para 2K? Foi, mas aí você tem que levar em consideração que é texto, né? Sim, texto. Muitas letras se repetem. Então, na hora que ele começa a organizar Compacta. o texto e guardar bytes, né? Ó, Entendi. Ele compacta já com. só que aqui é importante, tá? Essa pasta não está compactada, ó. Eu uso aqui, ó. Ela não tá azulzinha, então o sistema operacional não compactou ela, tá? Vamos forçar a barra e vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um enter aqui. Eu vou copiar esse troço e eu vou colar até dar os 5K. Vamos fazer um teste? Ó, colei. A quantidade de coisa tem aqui. Salvei. Fechei. Foi para 10K. Legal, já é maior do que um cookie, certo? Agora eu quero que você calcule, Matheus, 5 mega aqui dentro. Quanto que não cabe? Quanta informação não vai caber aqui? Cabe pra caralho. Então, por isso que dizem, Muito. né, que um local storage pode armazenar o quê? Um site todo. 5K é... Aqui a gente fez 4K já é bastante. A gente já guardou bastante coisa. 5 mega? Pô, dá para guardar coisa pra caramba, né? Então vamos em frente. Continuar analisando, ó. Os dados não são enviados de volta ao servidor para todas as solicitações HTTP. Tá? HTML, imagem, JavaScript, CSS, reduzindo a quantidade de tráfego entre cliente e servidor. Então, toda essa informação que a gente brincou aqui, ó, se ela tivesse armazenada em um local storage, o que ia acontecer? Eu ia ter acesso a tudo isso aqui pelo navegador. Eu não precisava bater no servidor de novo. Eita! Interessante. Os dados armazenados no local storage persistem até serem excluídos explicitamente. As alterações feitas são salvas e disponíveis para todas as visitas atuais e futuras ao site. Só um pouquinho que eu vou fechar a janela aqui que vai passar um tumulto aqui. Gente chata. Vamos lá. Os contras, né? Esses são os prós. A gente usa a informação armazenada, tal, dá para brincar bastante. Os contras funcionam na política de mesma origem, quer dizer, só aquele domínio vai ter acesso. Isso, na verdade, é uma questão de segurança, tá? Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Portanto, papapá, beleza. A gente já entendeu. Então, local storage e session storage já são disponíveis na mesma origem. Cookies podem ser intercambiáveis. Atenção e muito cuidado com isso, tá? O Session Storage, os prós. É semelhante ao Local Storage, os dados não são persistentes, ou seja, os dados estão disponíveis apenas por janela, a gente já entendeu, e eles ficam disponíveis apenas na seção da página. As alterações são feitas e disponíveis para a página atual, bem como futuras visitas ao site na mesma janela. Depois que a janela é fechada, o armazenamento é excluído. Beleza. Os contras, disponíveis apenas na janela que está sendo utilizada. Primeira coisa. Segundo, política de mesma origem. Puxa vida, peraí. Muito bem. Eles ficam disponíveis apenas na mesma origem, né? Isso, na minha opinião, é uma questão de segurança. E o checkout em várias guias, como facilitar a comunicação fácil entre as guias do navegador de várias origens. Então, para cada guia nova que você abre, tem que ser aberto um novo Session Storage. Ele não fica disponível entre guias. Certo? Muito bem. E os cookies? Comparado aos outros, não há nada AFAIK. Isso aqui é uma sigla em inglês que significa... Deixa eu pegar exatamente a resposta.
Muito bem. Em inglês, significa... vai querer que eu entre no dicionário para olhar. Que coisa chata. Espera aí, vou entrar no dicionário para mostrar. Eu gosto de mostrar essas coisas, interessante. Aqui, ó. A FAIK é um termo em inglês para as far as I know, ou até onde eu sei, tá? Tão distante quanto eu saiba, ou quanto eu sei, tá? Então, comparado aos outros, não há nada até onde não há nada parecido, não há nada análogo, né? Até onde eu saiba. Esse termo aqui pode ser muito encontrado, gente, em termos técnicos, né? Em livros técnicos, material técnico em inglês. Então, é importante a gente ter familiaridade com isso. Os contas. O limite é de 4K. A gente já viu que 4K é muita coisa. Para todo o cookie, incluindo nome e valor, data de validade, etc. Para oferecer suporte à maioria dos navegadores, né, o ideal é manter o nome em 4.000 bytes e o tamanho geral do cookie em 4.093 bytes. Isso é uma questão de compatibilidade. Dados são enviados de volta ao servidor para todas as solicitações HTTP. Então, tudo que você vai fazer em um site que usa cookie, o navegador tem que bater do lado do servidor. Sempre. Esse é um contra. Aumentando a quantidade de tráfego entre cliente e servidor. Normalmente, o seguinte é permitido. Cada navegador aceita 300 cookies no total. Cada cookie aceita 4.096 bytes. Cada domínio tem um limite de 20 cookies, tá? Isso dá um total de 81.920 bytes por domínio. Dados 20 cookies de tamanho máximo 4.096, nós temos os 81.920 bytes. É muita coisa. Muita coisa. Muito bem. Agora que a gente viu o pró e o contra, vamos dar uma olhada como é que funciona o Local Storage? Então, vamos voltar a nossa atenção aqui para o Visual Studio. Nós já temos aqui o nosso programinha em jQuery. Eu espero que você tenha dado uma olhada nisso aqui. Na verdade, eu acho que você já conhece isso aqui, né, Matheus? Não é um conhecimento assim tão complexo. Eu conheço um pouco dele. Esse aí já é o nosso começo do código que a gente vai desenvolver nesse semestre? Sim, daqui a pouco a gente vai começar a desenvolver mesmo o site, propriamente dito. Mas essa base aí já tem que ter. Isso aqui eu vou disponibilizar para você. Tá vendo que está no encontro 3? Uhum. Eu vou pegar isso aqui e vou colocar para você lá no Google Drive, para você poder usar. É que eu já comecei meio que como projeto, entendeu? Eu coloquei tipo o Beleza. projeto do CC1. Aí eu. Não tem problema nenhum. Pode permanecer. Isso aqui é só exemplo, tá? Sim. São só os exemplos da aplicação no negócio, né? No algoritmo. Isso. Tá. Então tá, vamos lá. A gente vai ver aqui o uso do Local Storage. Então, eu vou fazer uma simulação, tá? Eu vou criar uma pasta nova para a gente brincar. É só um exemplo, tá? Vou criar uma pastinha aqui, vou chamar ela de teste storage. Beleza? Então, dentro da pastinha teste storage, eu vou criar duas outras páginas. Uma eu vou criar como cadastro HTML, e a outra eu vou criar como consulta HTML. Consulta HTML. Então são duas páginas. Numa a gente vai cadastrar informação e na outra a gente vai ler a informação que está cadastrada. Só que tudo isso é armazenado no Local Storage. Muito bem. Então vamos construir nossa paginazinha. Já vamos aproveitar que a gente tem informação aqui, ó. Essa página usando jQuery, ela usa Bootstrap. Então vamos copiar aqui o CDN, né? Que são essas 4 linhas aqui, ó.
O CDN é o caminho que a gente usa para adicionar os scripts da nossa página. Então, copiei o CDN aqui e vou colocar o CDN também na consulta. Então, vamos ter duas paginazinhas bonitinhas para trabalhar com Bootstrap e jQuery. Beleza? Aí eu já vou aproveitar e colocar aqui uma tag script aqui nas duas, né? Visual Studio. E aqui também, ó. Alô, professor? Tô te ouvindo, Matheus. Ah, beleza. O senhor ficou do nada, ficou mudo. Não, agora eu vou codificar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Agora vamos à nossa página. Eu já vou pegar esse aqui, ó, e eu só vou mudar o que a gente vai usar. Vou pegar esse cara aqui, né? Lá em cadastro. Aí eu vou colocar aqui. Cadastro. Vamos colocar teste local storage, né? Local storage. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nome, endereço e telefone. Tá bom? Então, nós vamos colocar aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui, digite o nome. Beleza. Aí aqui, txt, nome, né? Não tem esse botão. Então, eu vou tirar esse cara aqui por enquanto, ó. Não tem esse cara aqui. Então, essa é uma linha. Linha para nome, linha para... Vamos fazer diferente, ó. Vamos aumentar. É 12, né? Então, vamos colocar MD8 aqui. Não, 8 aqui. Não, peraí. 8 aqui. Eu apago de baixo. 4 para nome e 8 para o text, certo? Beleza. Então, vamos colocar aqui. Vamos copiar essa linha. Vamos colocar embaixo. Ó, vou dar um Enter aqui. Vou deixar separadinho, bem organizadinho, tá? Nome, aqui eu vou colocar endereço. Endereço. Muito bem. Aqui eu vou colocar txt endereco. Muito bem. E eu vou fazer mais um para o telefone, ó. Aí eu vou descer, vou colocar aqui telefone. txt. Beleza. Salva. Vamos dar uma olhada como é que ficou a paginazinha de cadastro. Vou abrir aqui no navegador, ó, View in Browser, Google Chrome. Vamos dar uma olhada. Olha lá, ó. Como é que ficou? Aqui. Legal, né? Bom, o que a gente vai fazer já serve. Então, teste local storage, nome, endereço e telefone. Beleza. Vamos... Deixa ele aqui quietinho, porque a gente não vai mexer com ele agora. Agora é o seguinte, nós vamos fazer a parte do botão. Então, eu volto aqui. Eu vou pegar esse row aqui, ó. Eu vou colocar aqui. E aqui eu vou fazer... É uma única linha, né? Então, eu vou fazer... para ficar legal, eu vou fazer um MD12 aqui. Eu vou apagar o resto. Ó. Vou deixar só o botão.
fazer o seguinte, vamos colocar um MD6, que eu vou fazer 2 botões. Pronto. Isso. Aí eu vou copiar esse cara. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Então são 2 colunas, né? Ó. 6. Aí, tá vendo? Primeiro botão nós vamos mudar para salvar. Aí aqui o texto que eu vou exibir nele vai ser o salvar. E aqui eu vou colocar o método salvar dados. Muito bem. Em seguida, aqui no de baixo é o consultar, que vai apontar para outra página, né? Ó. Consultar. Aí aqui eu vou chamar ele de consultar. E aqui o nome do método que vai ser consultar dados. Muito bem. Beleza. Salva. Muito bem. Então, a parte visual está meio pronto, né? Deixa eu consultar para ver o resultado final, como é que ficou. Consulta. Aqui. Olha lá, ó. Beleza, ó. 2 botõezinhos, né? Salvar e consultar. Beleza. Lembrando, o consultar vai apontar para outro canto, né? Então, a gente vai fazer dá para fazer ele apontar para outro canto diretamente, não precisa ser nem método. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente muda isso aqui depois. O importante é fazer essa funcionalidade de salvar ali agora trabalhar, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Nossa página está pronta. Agora vamos trabalhar aqui com o JavaScript. Ó. Nós precisamos fazer esse método aqui, ó. Essa function, né? Salvar dados. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Function salvar dados. Beleza. Agora vamos pensar aqui. Primeiro, eu vou criar 3 variáveis, para nome, para endereço e para telefone, certo? Então, só que a gente vai, na verdade, a gente vai criar vamos fazer o seguinte, a gente vai criar 4. Ó, var id, ponto e vírgula, var nome, ponto e vírgula. Vamos fazer por linha para ficar mais fácil. Né? Var endereço, ponto e vírgula, var telefone. Então, são 4 variáveis, certo? Muito bem. Agora, a gente vai usar parte do que a gente usou aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Em cadastro, a gente vai fazer o seguinte. O ID, nós não sabemos quantos itens existe em local storage. Agora a gente volta para a apresentação. Olha lá. Quais são os métodos que a gente trabalha com local storage? Nós temos set item, get item, remove item, clear, length, key. Então são esses métodos que permitem a gente manipular ele. Bom, o próprio nome já diz, né? Set item, usamos para armazenar valores. Sempre devemos passar uma chave de referência. Lembrando, é chave e valor, né? Então você tem que colocar a posição no array onde você vai salvar essa informação. O getItem, o nome já diz tudo, né? Ele recupera os valores armazenados pelo método setItem. Então, você passa a chave, ele retorna o valor para você. Remove item, ele apaga determinado item do array de valores que está salvo no local storage. O clear apaga tudo, limpa o array inteiro, certo? O length é o tamanho, ele dá um count para nós, o quanto a informação tem no local storage, certo? E o key, ele mostra o nome da chave em determinada posição. Então você passa um número aqui dentro e ele diz para você qual que é a chave, mas ele não diz o valor.
Então, no nosso caso, o que a gente vai usar aqui? Primeira coisa, a gente precisa saber o tamanho que tem no local storage, né? Isso já dá para denotar que dá para a gente salvar várias vezes, né? Então, vamos lá. Então, esse cara vai pegar o quê? Ó, local. Olha lá, ó, o visual, legal do Visual Studio é que ele já traz essa ajuda para você, né? Local storage, ponto. Olha lá, ó, length. A resposta é um number. Agora, eu não sei. Ah, é property. Legal. Então ele traz lá para você ó, o length. E aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Length mais 1. Então, ele sempre vai pegar o total que tem lá armazenado e vai somar 1 para nós. Beleza? Imaginando que o local storage só esteja armazenando o nosso cadastro, tá? Se a gente estivesse guardando outra coisa aqui dentro, a gente teria que pegar essa outra coisa. Por exemplo, um array de clientes. Você pega o array de clientes, vê a quantidade de valores que tem naquele array, né? E aí você soma mais um. Beleza. Por enquanto, vamos imaginar que o local storage só está servindo para a gente guardar isso aí. O nosso cadastro de cliente. Só. Não estou guardando mais nada nele. Então, beleza. O nome. Bom, vamos usar o que usamos aqui, ó. Né? O que usamos no jQuery, ó. Vou usar esse cara. Seletor.val. Né? Olha lá, ó. Só que aqui não é mensagem, tá? Eu vou substituir de acordo com a minha necessidade, ó. Tô colocando aqui. Beleza. No em vez de txt mensagem, é txt nome. Entendeu? Em vez de txt, eu coloco o txt endereço. E no final, txt telefone. Beleza. Perfeito. Imaginando o melhor cenário que essas informações estão preenchidas. Vamos colocar uma validação para garantir que isso aqui está certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, if isso aqui. Ó, se eu disser que isso aqui for igual a isso aqui, eu retorno um alerta. Ó, eu dou um alerta para o usuário, alerte. Ó, alerte. Não, não é endereço, né? Vamos trabalhar com o nome primeiro, né? Ele tem que preencher o nome. Dá pra gente fazer para tudo, tá? Ó, o campo nome, erro ou atenção, né? É melhor. Erro é uma palavra muito pesada. O campo nome deve estar preenchido. A validação, né? Beleza. Eu poderia fazer algo mais. Para uma reusabilidade, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia criar uma function aqui fora, ó, validar campo nome. Não posso? Lembra lá da orientação objeto? Certo? E eu posso fazer o seguinte: return false. Eu posso ver if validar campo nome for, né, método, né, for igual a false, ele não vai continuar enquanto esse cara aqui não retornar true. Certo? Eu posso até fazer diferente, ó. Eu vou colocar erro, return false. Aí eu coloco else, return. Tá vendo?
Aqui, ó. Perfeito. Na verdade, eu não precisava do Elzo, né? Vamos tirar esse Elzo. Vamos usar code clear, né? Código limpo. Bateu o olho, todo mundo entende? Vamos fazer a mesma coisa com endereço e telefone? Olha lá, ó. Campo endereço. Aí eu vou pegar txt endereço. Endereço. Deve estar preenchido. Aqui eu coloco o campo. Aí campo endereço, endereço, retorno falso e tal. Eu já posso fazer a validação aqui. Campo endereço. Muito bem. E eu vou fazer um para telefone também, né? Aí eu posso reutilizar isso quantas vezes eu achar necessário, né? Então eu venho aqui, eu pego a palavra telefone aqui, eu vou substituir aqui em cima. Vou precisar escrever isso de novo? Nunca mais. Então, aqui, e eu copio. Aqui eu posso colocar telefone, certo? Então, ó, validar campo nome, campo endereço e campo telefone. Perfeito. Aqui eu estou pegando esse ID. Eu poderia fazer um método também para fazer a obtenção do ID? Poderia. Ó, function obter ID. Certo? Olha lá. Obter ID. E aí eu faço o quê? Eu faço ele retornar isso aqui, ó. Return esse cara. Certo? Então, ID, eu chamo o método obter ID. Para ID, eu chamo esse cara. Aí fica, né? Bom, se eu estou chamando obter ID, esse cara pode ser codificado de uma maneira diferente no futuro, né? Então, eu já estou prevendo aí uma possibilidade da gente mudar esse código no futuro para deixar ele melhor. Guarde ele aí, ele vai ser interessante. Agora, vamos lá. Nome, endereço, telefone, beleza. Tudo certo? Eu vou criar um novo objeto, ó. Var, né? Cliente é igual um objeto, certo? Um objeto. Esse objeto vai ser como, ó, nome, dois pontos, puxa, ele vai dar erro aqui. Como é que eu vou criar esse cara para tornar ele mais tranquilo para a gente poder operá-lo? Deixa eu pensar aqui um pouquinho, rapidinho. Aproveitar, deixa eu pegar aqui. Tem um modelo que a gente pode usar. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu entender como que a gente vai poder fazer esse cara. Eu acho que nós podemos fazer o seguinte. Como que nós vamos fazer?
Deixa eu ver o que a gente vai poder fazer aqui para ficar um negócio legal. Deixa eu escolher um modelo adequado aqui que fique legal, para não ficar complicado, né? Não ficar confuso. A ideia é essa, não fazer algo confuso. Qual que é a graça de acelerar a moto desse tanto? Me diz. Como se a moto, como se fosse fazer bem para a moto fazer uma coisa dessa. Carregar. Deixa eu ver aqui. Como que eu posso? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente pode fazer dessa aqui, ó. Eu acho que a gente pode fazer desse jeito aqui, que fica melhor. Não. Tem que ser mais claro. Tem vários exemplos aqui, mas eu quero pegar um legal. Achei. Pode ser. Esse aqui serve, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer uma mudança aqui no nosso código, ó. As nossas variáveis, nós vamos colocar aqui na frente um underline, tá? Para dar uma diferença nelas. Aqui vai ser o objeto cliente que a gente está criando, tá? E aqui a gente vai colocar underline nome, vírgula, aí vamos colocar endereço, 2 pontos, underline endereço, vírgula, telefone, underline telefone, 2 pontos, telefone, beleza. Falta o ID, né? Vamos colocar aqui, ID, ou cliente ID, né? 2 pontos, underline ID. E aqui é importante, tá? Ó, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando um objeto, tá? Olha só, estamos criando um objeto cliente, tá? Estamos criando um objeto cliente, beleza. Então eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou trabalhar com o... Eu vou trabalhar com o set storage, certo? O local storage. Então, muito bem. Então, para trabalhar com o local storage, o que a gente vai fazer? Fazer o seguinte, deixa eu definir um modelo aqui, para não embananar. Qual que é um modelo simples que a gente possa analisar com bastante calma? Tem que ser um modelo bem simples, não pode ser um modelo complexo. Deixa eu encontrar um modelo simples para a gente trabalhar aqui. Aqui, não. Esse não serve. Tá, vamos trabalhar o seguinte. Bom, já defini aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar esse client ID aqui, tá?
Vamos mudar o nome dessa variável aqui para cliente ID. E aqui a gente usa cliente ID. Por que a gente vai fazer essa mudança? Porque na hora que eu salvar para o local storage, lembra? O local storage a gente está salvando apenas as informações de cliente, certo? Então o que a gente faz? Ó? A gente vem aqui e coloca local storage.setItem, onde a gente coloca a chave, lá, ó, a chave é uma string e o valor também string, só que no formato JSON, senão ele não entende. Então a gente vai colocar esse cara, tá, ó, assim, ó, dessa maneira. Aqui é a string que a gente vai trabalhar. Nós vamos colocar cliente ID. Em seguida, a gente põe o valor. O valor nosso é cliente. Certo? Final, ponto e vírgula. Pronto. Nós estamos salvando o local storage para uma chave chamada cliente ID. A gente está salvando o quê? A informação do cliente que a gente preencheu agora, certo? Em seguida, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode limpar as informações, tá? Olha lá, ó. A gente pode limpar essas informações. Deixa eu pegar aqui. Nós podemos limpar essas informações lá do nosso... do nosso campo de texto, né? A gente pode limpar. Então, como é que a gente faz? A gente faz muito parecido com isso, só que aqui, ó, ao invés de ser ponto val, a gente coloca ponto empty. Ó, empty. Vazio. Ó. Ponto empty, certo? Aqui. Ponto empty. E aqui, nome, endereço, telefone. Exagerei aqui. Aqui, ponto empty. Tá certo? Deixa eu só confirmar aqui se esse é o modelo mais interessante para a gente. Não. Deixa eu ver. Esse é o modelo mais idealzinho, sim. Beleza, maravilha. Vamos testar isso aqui agora? Vamos ver se isso aqui funciona? E o legal de testar isso aqui é de estar debugando. Né? Então vamos salvar esse cara. Vamos testar o nosso cadastro. View em browser. Vamos testar. Beleza. Tá aqui, ó. Nossa paginazinha. Vamos pedir um F12 aqui, tá? Que é o nosso debug. Vou colocar aqui do lado, ó. E vou colocar o debug do lado aqui, ó. Então nós temos os dois abertos, tá vendo? Olha lá. Perfeito. Deixa eu encolher um pouco isso aqui, porque isso aqui não vai trazer a informação que eu quero agora. Você não vai responder isso, né? Tá bom, vai, não tem problema. Acho que aqui ele vai atender. Beleza, então a gente tem a nossa página aqui. Eu posso colocar aqui, ó, o meu debug, né, para ele ficar parando aqui, ó. Vou fazer ele parar aqui, tá bom? Então vamos testar isso aqui. Vamos colocar aqui Paulo, em homenagem ao meu amigo professor Paulo. Vou colocar roxo, tá? E vou colocar o telefone 123, beleza? Informação básica. Vamos ver se vai funcionar. Vamos clicar aqui no salvar para ver o que ele vai aprontar. Vamos lá? Salvar. Olha lá, parou no debug. Certo? Então, F10 e F11 para a gente continuar, tá certo? Ó, na dúvida, é só vir aqui e confirmar. F10, F11, Shift F11 e volta para trás, tá? Então, F10, vai para a próxima. Vamos deixar ele validar o campo nome. Se tiver dúvida, a gente para aqui, ó. Vamos colocar aqui no debug também.
Vamos fazer, ó. F10. Olha lá. Veio aqui para cima. Debuguei. Return true. Olha lá, ó. Já foi pro próximo. Beleza, tá tudo certo. Aqui ele valida campo, ó. Validei, tá tudo preenchido. Validei, tá preenchido. Obter ID. O que o obter ID vai fazer? Ele vai bater lá no local storage e vai trazer o valor para mim. Vamos ver qual que vai ser o valor do cliente ID, ó. F10, valeu 1. Não tem nada lá, tá limpo, né? Olha, ó, vamos ver o nome, Paulo, endereço, Rua X, telefone, 1, 2, 3. Eu vou criar um objeto cliente aqui, ó. Tá indefinido por enquanto. Vamos lá, ó. F10. Opa, deu erro aqui, hein? Qual foi o problema? O que ele está dizendo para mim? Mostra para mim. Ah, eu acho que eu não coloquei underline, né? Muito bem, vamos corrigir. Beleza, ele já deu erro já, né? Ó, ele deu erro, aqui ele aponta o erro para nós e no console aparece um erro, ó. Telefone não está definido. Legal, vamos voltar lá. Tá vendo como que é legal? Ó aqui, ó. Tô faltando mesmo. Então, vamos corrigir isso aqui. Vamos voltar para o nosso debug e a gente começa de novo. Não é esse aqui, não. A gente está usando esse aqui. Esse cara, F12. Perfeito. Volta para os elementos. Sources. Volta para os sources. Esse é o nosso interesse aqui. Certo? Eu vou dar um Ctrl F5, porque eu acabei de fazer uma mudança. Muito bem. Deixa ele. Dá um F8 aqui para ele fazer tudo. Ó. F8 aqui. Beleza. Isso aqui não interessa pra gente, tá? Esse é o jQuery. Bom, eu sei que está funcionando, então vou tirar este debug aqui, ó. Vou deixar só o do salvar dados, que nos interessa. O que acontece se eu clicar salvar sem nada? Vamos ver se a validação está dando certo? Salvar. Olha lá, ele parou, certo? Se eu dar um F8, ele vai continuar para mim. Mas vamos lá, F10. Tá funcionando, ó. Ok. Return. Olha lá. Vamos dar um outro. Vamos dar um F8 para ele continuar? Beleza. Então, tá funcionando. Outro aqui. Vamos colocar... Bom, Vamos colocar o Alan. Meu colega, professor Alan. Então, o primeiro vai ser o Alan. Ele vai estar na rua tal. E o telefone dele é 321. Beleza? Vamos validar? Salvei. F10, 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 F10. Olha lá, o cliente é 1, não tem ninguém lá, tá? Vou criar um objeto, ó. Criei um objeto cliente, olha lá, ó. Cliente 1, endereço rua tal, o nome é Alan e o telefone é 321. Ah, não ficou legal. Vamos parar aqui, gente. Não ficou legal isso aqui. Não ficou legal. Não ficou legal. Não ficou legal. Ele ficou com um underline na propriedade. Eu acho que eu inverti isso aqui. Não ficou legal. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Vamos parar essa execução agora. Eu recomeço de novo aqui. Agora ficou claro. Eu gosto das coisas bem feitas. Porque coisa bem feita, né? Você tem que ensinar a trabalhar. Eu sempre pensei assim, tá? Ensinar a trabalhar com bem feito. Gambiarra todo mundo sabe fazer, agora bem feito, não é verdade? Vamos lá, ó. Beleza. Ótimo. Não, eu quero que você volte aqui. Isso. Você vai começar tudo de novo. Vamos colocar aqui de novo o Alan, que eu acho que ele merece. Rua XYZ, número 987. Tá bom? Vamos debugar? Clique em salvar. Olha lá, validar nome, né? Telefone, beleza? Obter ID, ainda é 1, não salvou. A gente parou aquela hora, né? Nome, endereço, telefone, perfeito. Cria o objeto, cliente, agora tá redondinho. Perfeito. Salva no local storage. Deu erro.
Por que deu erro, professor? Porque ele está dizendo que o cliente ID não está definido. Tá certo, né? Não é cliente ID, é underline, né? Nós mudamos, ó. Tá vendo? Gente, esse é o legal do JavaScript, tá? Esse é o legal do JavaScript. É um saco? É. Puta, fica errando toda hora. Então, só que a gente precisa trabalhar da forma adequada, da forma correta. Lembra que eu falei logo no começo? A gente tem que aprender a fazer as coisas do jeito correto, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito. Tudo que você faz de qualquer jeito dá errado, gente. Então, já vamos fazer, então, a coisa correta. Eu estou salvando um objeto aqui, só que lá na frente vai dar problema para obter esse objeto. Então, lembra que eu falei que ia trabalhar com JSON? Vamos fazer JSON.stringify, que ele pega esse objeto e serializa ele para salvar como uma string. E lá do outro lado eu posso obter esse objeto de novo. Então eu já estou prevendo um problema que eu teria lá na frente. Aqui eu já estou corrigindo, certo? Volta para o código e faz de novo. Então vamos lá, Ctrl F5 aqui, nosso código mudou. F8 aqui para ele continuar. Volta para cá. Beleza. Vamos até esse código funcionar. Alan, ele merece. Rua do mal. Apelido do Alan. 789 do mal. Vamos lá, salvar. Olha lá. F10, 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 F10. Beleza. F10, criei o objeto. Perfeito. Fiz stringify do objeto e coloquei client ID. Agora não tem nada de errado. 7 item, perfeito, tá gravado. Olha o stringify o que faz, ó. Presta atenção aqui. Se você quiser dar uma olhadinha, ó, olha lá, ó. Ele transforma aquilo ali numa string que dá para ler, ó. Ó que legal. Aí, ó, esvaziei, esvaziei, esvaziei. Vou dar um F8 para ele continuar. Ele não trocou. Ele não trocou, ele não obedeceu o empty. Eu preciso que ele troque o empty. Neste caso, eu vou fazer uma mudança aqui. Vamos usar o quê? Vamos usar val passando o valor vazio. Deixa eu só confirmar essa sintaxe. Só um minutinho. jQuery. Deixa eu só confirmar. Para não escrever besteira. Tá? Para não escrever uma bobagem. Isso, exatamente. Exatamente. Então, lembrando, agora a gente já tem alguém gravado lá, tá? Agora tem alguém gravado lá. Vamos voltar aqui. Esse cliente não vai ser mais um, vai ser um 2. O cliente ID agora vai passar a ser 2, tá certo? Só que eu vou fazer uma mudança aqui no código. Eu não vou mudar o objeto. Isso aqui não vai mudar, tá? O que eu vou mudar é o jeito de limpar, ó. Aqui a gente vai trocar por val e aqui dentro a gente vai passar isso aqui, ó. Um valor vazio para ele, tá? Ele não aceitou o empty. Talvez porque eu esteja usando uma versão mais recente do jQuery. Não tem problema. A gente só ajusta e bota o nosso código para rodar novamente. Nós não mudamos o objeto, a gente salvou, tá? Vamos voltar para nossa página. Vamos dar um Ctrl F5. Vamos ver se isso aqui está funcionando de fato. Vamos colocar aqui Marcelo, professor Marcelo, tá? Vocês não têm aula com ele, ele é da engenharia. Vamos lá, rua, outro, rua do outro, número 654, beleza? Continua debugando, clica em salvar. Observa lá o Client ID agora, tá? Ó, salvei, aqui, validei, client ID.
2. Opa, já tem alguém salvo lá. Professor, tem como eu saber o que tem lá? Tem como saber. Já eu mostro. Aqui, ó, Marcelo, Rua do Outro, 654. Criei um novo objeto já com a ID 2. Vou gravar o ID 2 e vou limpar um valor, limpei outro. Pode ver, aqui, ó, ele já mudou. E vou dar um F8 para ele finalizar. Perfeito. Nosso código funciona perfeitamente bem. Maravilha. Tem como saber? Tem como saber, tá? Deixa eu só confirmar. Eu acho que é no Application. Aqui, ó. Na aba Application, você tem o Storage, ó. E aqui embaixo você tem o Local Storage. Se eu abro aqui, ó, e eu pego para esse endereço, ó o que eu tenho no Local Storage. Alan e Marcelo. Ó o formato que está gravado lá. Opa! Aqui o objeto, ó. Ó o objeto, ó. Ó. 2 e 1. Perfeito? Rapidinho. Como é que a gente vai fazer agora para consultar isso aqui? Na hora que eu clicar nesse botão, eu não quero que isso seja um botão. Vamos trocar esse cara para outra coisa. Vamos voltar no nosso código. Em vez de ser button ali, vamos colocar uma tag A, né? href. Vou colocar aqui, ó, ponto barra consulta, HTML. Perfeito. E aqui eu vou colocar consultar dados. Eu vou esconder esse método aqui, ó. Não existe isso aqui, tá? Vamos confirmar se ele fez essa mudança. Ctrl F5. Perfeito. Ó. Consultar dados. Consulta não tem nada. Mas agora a gente vai construir ela. Vamos lá? Então, aqui está tudo ok. Nossa página de cadastro está ok. Rapidinho, vamos construir aqui o consulta? O consulta, gente, consulta é molezinha, tá? Vamos lá. Function consultar dados. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma página parecida, mas dessa vez... vamos fazer usando... então, eu acho que talvez fique um pouco demorado para a gente fazer isso. Mas seria interessante mostrar isso para vocês, para a gente concluir o nosso raciocínio, né? Seria interessante. Mostrar em formato de grid, né? Mostrar em formato de grid. Mostrar em formato de grid. Como que a gente pode mostrar isso fácil em formato de grid para vocês? Deixa eu ver. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos construir uma tabela aqui. Table. Vamos colocar a ID dessa tabela igual a dados. Aqui vai ter um TRTD, né? TRTD. TRTD. Tá, qual que é a minha ideia? Olha só, gente. Vamos usar o que a gente tem disponível, tá? Eu vou fazer... Eu vou fazer o T-body.
Isso. Que é do HTML5, né? Que permite a gente, ó. Então, aqui, no T-body, eu vou fazer esse cara. Atenção, que esse cara vai se repetir, tá? Vou fazer esse cara se repetir. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui TR. Aqui. Eu vou colocar TH, cabeçalho. Tá? Então, quantos cabeçalhos? 3, né? 4, né? Vamos colocar 4. Aqui vai ser ID, nome, endereço, telefone. Perfeito. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? O T-body vai ter que se repetir, tá certo? O T-body vai se repetir. Então, eu devo fazer uma forma de repetir o T-body quantas vezes eu achar necessário, tá bom? Deixa eu pegar aqui e mostrar isso para vocês de uma forma bem simples. Deixa eu achar aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver. Não, isso aqui é muito complexo. Tem que ser uma forma bem fácil. Uma forma bem objetiva de mostrar isso para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que eu achei. Deixa eu só confirmar. Espera só um minutinho. Eu quero mostrar isso de um jeito fácil. Achei! Perfeito. Vamos lá. Ótimo. Esse aqui dá para entender numa boa. Muito bem. Muito bem. Gostei da animação. Não. Muito bem. Isso aqui dá para entender numa boa. Quanto mais claro e objetivo, melhor para nós, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. var clientes é um array. Vai receber um array de objetos. Beleza? Então, vamos começar por aqui. Vamos lembrar. Nós temos quantos clientes lá? Nós temos 2. Então, eu preciso var contador vai receber local storage ponto length. Então, ele pega quantas vezes ele vai rodar lá dentro. Então, então quer dizer que eu vou fazer um for. Certo? Eu vou fazer um for. Atenção. Vou fazer um for. Olha lá, ó. Igualzinho do C Sharp, né? Ou do C++ também, se vocês quiserem. Tá, ó. Até o contador. Ele vai rodar quantas vezes a partir do contador, certo? Tá. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer. Eu vou olhar lá dentro. Então, só que o local storage. Eu acho que eu posso usar aqui. Aqui, ó. Beleza. Vamos fazer. A gente vai pegar aqui 0 do valor i, né? Que é 1. A resposta é uma string, é a chave, né? Então, var chave. Ó, a gente debuga para testar, tá? Vai pegar esse cara aqui. Beleza. Aí, para essa chave, a gente vai olhar no local storage de novo e pegar um cliente, ó. var cliente recebe local storage ponto get item. Nós vamos pegar um item cuja chave está em cima. A gente acabou de pegar, ó. Escreve aqui, ó, chave. Legal? Beleza. Então, ele vai pegar esse cara. Só que esse get item lá, ó, ele tá num formato, o valor não tá num formato que a gente entenda, né?
Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Chama de temp e a gente faz var cliente recebe json.parse temp. Lembrando, a gente não fez stringify aqui, ó. Dá uma olhada, ó. A gente fez stringify aqui, certo? Para salvar esse valor nessa chave. Então, para pegar essa chave, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar, eu vou passar essa chave, ele vai retornar o valor. O valor está em um formato JSON, né? Olha lá, ó. Então, eu preciso fazer o contrário. Falei, legal. O contrário é fazer o parse. Eu pego aquele texto, faço o parse e eu obtenho um objeto. Certo? E aí, como é que eu faço para adicionar esse cara no vetor desse array de clientes aqui? Como é que eu faço? Tem algumas formas simples, tá? Deixa eu pegar, tem vários métodos para você poder fazer isso. O mais comum, tá? É você trabalhar com o método push ou o método append, tá? O mais interessante é você trabalhar com o push. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer clientes.push. Olha lá, ó. O push adiciona, né? Ó. Então, eu vou colocar o quê? Cliente aqui dentro. Ó. Beleza. Certo? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai puxar todos, ele vai fazer, vai lá, vai pegar todos os dados que tem no local storage e nesse for aqui, ó, ele joga tudo para dentro desse array que a gente criou aqui. Primeiro ponto, obtemos os dados. Primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos pegar esses dados que foram obtidos e adicionar aonde? Adicionar dentro desse cara aqui, ó. Adicionar dentro desse cara aqui. E como é que a gente pode fazer isso, professor? De um jeito fácil. De um jeito fácil. Deixa eu pegar um método simples para a gente poder fazer isso. Só um pouquinho. Tem que ser claro e objetivo para que todo mundo possa entender. Não faça nada complexo, professor. Por favor. Deixa eu pegar aqui um modelo que seja fácil. Um modelo fácil para que todo mundo possa entender. Não, isso aqui é prova. Isso aqui não serve. Não. Não. Eu acho que vai ter que ser aquele ali mesmo. Nós vamos ter que fazer isso aqui mesmo. Então vamos lá. Vamos usar jQuery. Vamos lá, vamos usar jQuery para fazer isso, tá? Não vai ser muito difícil não. Vamos tentar ser o mais claro e objetivo possível. Primeiro, a gente precisa varrer o nosso array. Então, for, de novo, tá? Mas o tamanho de quem? Clientes.length, né? Então, length. É uma property, então não precisa. Então, length. Primeira coisa, nós vamos fazer clientes.length. E aí, nós iremos... não, aqui está muito complexo. Eu vou tentar fazer um jQuery mais simples possível para a gente, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar essas linhas aqui, ó,
aqui, ó, essas aqui, tá? Em tempo de execução. Tá bom? Nós vamos criar essas linhas aqui em tempo de execução. De uma maneira fácil, simples e rápida. Sem muita confusão. Isso, perfeito. Então vamos lá. Vamos colocar uma identificação aqui. Tá? Vou colocar um ID para esse cara, para ficar fácil de eu achar ele lá dentro do código, tá? Lá dentro do código. Então, aqui eu vou chamar de tbody mesmo, né? Deixa ele com essa identificação, tá? Então, aqui que a gente vai fazer? Nós vamos criar linhas a linhas, né? Então, primeiro, nós vamos criar uma linha var, linha... Nós vamos trabalhar por coluna. Var coluna ID. Recebe o quê? É o HTML correspondente, né? Então, ó, vou usar aqui o HTML para construir, ó. É uma TR, certo? Então, a gente pode colocar aqui, ó. Deixa eu fazer com calma. São quantos? São 4 TDs, não são, ó? 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, a coluna ID é o quê? Essa TD aqui, ó. Aí, o que aparece aqui? Aparece aqui o valor que a gente está olhando de cliente naquele momento, certo? Então, tá. O valor vai ser o seguinte, ó. Vai estar clientes de índice I ponto. Como é que é o nome lá do objeto? A gente conhece, né? A gente criou esse objeto, ó. Ó aqui o objeto, ó, que está salvo. Então aqui é cliente ID. Vem aqui e vamos colocar cliente ID. Beleza. Coluna ID tá ok, né? Ah, então é assim que faz? É assim. A gente vai repetir de novo, só que aqui vai ser coluna nome. Se ficar mais fácil, coloca um underline para separar aqui, ó, para identificar, tá? Aqui vai ser, como é que é o nome lá? É nome, né? Ó, nome. Esse é o objeto. Vou colocar nome. Certo? A terceira é endereço. Então aqui a gente vai trocar endereço. 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 E a última vai ser telefone. Não, não vou tomar nada não, obrigado. Aqui, telefone, beleza. Então, montamos, né, o nosso conteúdo. Lembrando que isso é uma linha, tá? Então, ó, montamos as colunas. Agora vamos lá. Var linha vai ser o quê, ó? A linha é texto, né? É TR, ó. É esse TR e esse TR aqui. E no meio tem que ter esses caras. Ah, então quer dizer que a gente vai concatenar as coisas. Vai. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um começo e um fim aqui, ó. Linha recebe. Vamos colocar. Vamos colocar aqui. Vamos definir com calma. Vamos definir com calma. Deixa eu ver. Tem que ficar bem claro para que todo mundo entenda. Tá. Vamos fazer o seguinte.
Vamos fazer linha mais esse. Ó. Certo? Eu acho que a gente podia até usar um mais igual aqui, que eu acho que ele aceita, né? Mais igual. Coloca um ponto e vírgula aqui. Coloca aqui. Beleza. Tá? Aí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar uma linha mais igual, recebendo cada uma das colunas, ó. Coluna ID. Aí você faz linha mais igual. Vamos fazer 3 vezes. 4 vezes. Ó, linha, recebe TR, aí depois coluna ID, depois coluna nome, depois coluna endereço, depois coluna telefone. Gente, nós estamos fazendo isso. Peraí, o que eu fiz aqui? Coluna endereço, nome, endereço. Beleza. A gente está fazendo do jeito mais lúdico possível para que a gente possa entender, tá bom? Então, montamos uma linha. E agora, professor? Agora a gente precisa fazer um append. E olha só o método, hein? Append, tá? A gente vai fazer um append para tBody. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer um append nesse cara. Apaga o que tem aqui. Bom? Não interessa para nós o que tem aqui dentro. O ideal é não ter nada, tá? E aqui dentro a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer seletor, jQuery, tá? Ó, jQuery. Seletor, texto, cerquilha, tBody, tá? tBody, ponto, append. Legal? Ó. Append o quê? Linha. Ah, quer dizer então que ele vai... Olha só o que a gente fez. O primeiro for é para montar o nosso array. O segundo for, ele vai montar as linhas da nossa tabela. Tá vendo, ó? As linhas da nossa tabela. Aí, a gente tem aqui no Bootstrap, ó, a gente usou um class table aqui, tá vendo, ó? Tá vendo? A gente pode fazer a mesma sintaxe que a gente usou aqui, ó, para deixar um negócio bem legalzinho. Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. A gente vai jogar aqui. Ali está reclamando que está faltando 2. Não tem problema. A gente vai copiar os 2 aqui embaixo. Ó. São 2 divs que estão faltando. Aqui, ó. Eu vou colocar 2. Eu estou reaproveitando o que a gente fez lá atrás. Ó. Olha lá. E aqui está faltando uma outra coisa. Container, né? Div class igual container. Beleza. Vou pegar esse cara, vou jogar lá embaixo, ó. Beleza. Graças a Deus, o Visual Studio organiza tudo para nós, né? Então, o que a gente fez? A gente está usando o Bootstrap, legal. Ele cria a nossa tabela, legal. Para fazer uma coisa mais didática, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e colocar um button perdido aqui, ó. Para a gente ver ele carregando, tá? Para a gente poder ver ele fazendo essa carga. Isso aqui é para a gente testar, tá, gente? Geralmente páginas não usam isso, tá? Mas para a gente testar, para a gente debugar, eu vou tirar esse 2 aqui e vou deixar esse botão. Vou deixar ele, vou chamar esse método, ó, exibir dados. E o exibir dados vai carregar para nós aqui, ó, exibir dados, tá bom? Ah, não, aqui, ó, consultar dados, já tá bom. Eu errei. Pronto, consultar dados. Então, na hora que eu abrir essa página, ele vai ver nesse consultar dados aqui. Legal? Beleza.
Vamos voltar então para o nosso código. Eu acredito que seja só isso, tá? Nós vamos debugando para ver se a gente errou alguma coisinha, mas eu acho que não. Veja bem, usei a palavra acho. Quer dizer que eu não tenho certeza. Mas o Visual Studio não aponta nenhum erro aqui para mim. Parece que está tudo ok. Vamos lá? Vamos para o nosso código então. Eu vou abrir aqui, eu estou aqui, eu vou fazer ele voltar e eu vou fazer ele dar um Ctrl F5 aqui para renovar, beleza? Vou voltar em Sources, a gente está vendo o código, vou tirar o breakpoint daqui, eu quero olhar agora, Sources, eu quero olhar outra página agora, eu quero olhar cadastro. Tudo bem. Não tem problema. Ele não está aparecendo aqui, professor. Não tem problema nenhum, tá? Fica tranquilo. A gente vai deixar ele criar isso aqui, porque o debug só mostra a página que a gente vai usar no momento, tá? Então, por isso que eu botei aquele botão lá para ele parar, ó. Ó, a nossa tabela está criada aqui, tá vendo? Olha lá, ó. Beleza, tá tudo ok aqui, tá? Vamos fazer um breakpoint para ele parar aqui. Muito bem, ele criou para nós, tá tudo criado, bonitinho. Beleza, usando Bootstrap, legal. Agora a gente vai clicar nesse botão exibir. Vamos começar. Vamos lá? Então, eu crio uma rede de clientes vazio. Eu pego o total lá, o length é 2, contador. Vai de 0 até menor que 2. Então, vamos lá. Pegou? Vamos lá. O i começa em 0. A primeira chave é o número 2, ele está olhando ao contrário. Não tem problema. A gente não se preocupou com isso mesmo, tá? Não tem problema. Então, ele está contando de trás para frente. A chave é 2, na primeira posição. Ele olhou lá e ele pegou para mim os dados. Ó, tá de um jeito que a gente ainda não consegue entender. Ele criou o objeto cliente. Agora virou um objeto, antes era um string. Olha lá, tá vendo? Ó? Agora ele está mostrando como objeto, tá? E agora ele faz o push. Legal, ó, cliente já tem um valor. Vamos ao segundo? Segundo, o i igual a 1. Estou no segundo item, tá? A chave é 1. O que está lá é string, né? Referente ao registro. Olha lá, está no formato string, ó. Agora, ele criou o objeto. Legal. Aí, objeto. E agora ele salvou para dentro do cliente. Acabou esse for. Saiu fora. Clientes têm 2 itens, ó. Perfeito. Não se preocupa com a questão da chave, tá? Isso não é importante por enquanto. Depois a gente vai trabalhar com isso. Mas o importante é que ele está mostrando os registros. Perfeito. Agora ele vai fazer até de 0 até menor que 2. Ele vai buscar tudo que a gente tem lá. Vamos lá? Ó. Começou. Coluna ID. Deixa eu esconder esse cara e vamos acompanhar aqui. Coluna ID vale 2. Coluna nome vale Marcelo. Coluna endereço, Rua do Outro. Coluna telefone, 654. Ele criou linha, aí ele apendou. Olha lá, ó. Beleza? Linha vale TR-TD2. Olha lá, TD Marcelo. TD Rua do Outro. TD telefone. E aí ele colocou para nós o TR. Beleza. Agora ele vai fazer append dentro do tbody, ó, daquela linha lá. Vamos ver o que vai acontecer? Apareceu lá na página. Legal, não erramos nada. Que bom. Vamos continuar? Segunda linha, ó, montagem. Olha lá. Body. Perfeito. Acabou o for. Acabou o código. Tá aí. A gente consegue visualizar o resultado do que a gente fez, que está armazenado no local storage. Tá?
nós alcançamos o nosso objetivo. Eu queria uma forma de gravar dados, eu gravei dados. E eu obtive dados do local storage. Perfeito. Então, a gente pode imaginar uma funcionalidade, por exemplo, que faça toda a carga dos dados na página e depois salve diretamente, depois, com um mecanismo interno, ele pega tudo isso aqui em formato JSON, passa para uma API, por exemplo, e salva esses dados no servidor. É possível, professor? Claro, absolutamente possível. Na verdade, é assim que a gente opera, tá? Beleza? Alguma dúvida? Não, senhor. Fácil, né? Tranquilo. E qualquer coisa depois a gente dá uma olhada de forma no bem vídeo de novo. né? Vai um levando o outro, né? Você viu como é tranquilo aqui? Eu procurei, inclusive eu procurei usar o código mais lúdico possível, porque existem outras formas de fazer isso aqui, tá? Aí geralmente as outras formas são que a gente aplica no trabalho, né? Exato, são as formas complexas. Então aqui a gente trabalha. Difícil. Aqui primeiro a gente trabalha com a maneira mais simples. Tem um jeito muito mais fácil, porém fácil não, né? Vamos dizer assim, econômico. Mais otimizado, só que mais complicado. Exato. Muito bem explicado, Matheus. Excelente. Então vamos encerrar então. Vamos lá. Informações salvas no local storage só serão removidas quando utilizando os métodos vistos ou se o usuário limpar os dados do seu navegador. Caso contrário, ele pode fechar e abrir o navegador e as informações armazenadas continuarão no navegador. No nosso caso, nós estamos usando o servidor embarcado do Visual Studio para fazer isso. Finalizou o Visual Studio, acabou os dados. Tá? Morreu os dados, não tem mais informação. Então a gente não corre o risco de, vai voltar aqui de novo, vai estar tudo lá. Não, não vai. Outra coisa, ó. Session Storage e Local Storage não são apropriados para informações de autenticação, nome de usuário e senha. Eles não são enviados automaticamente para o servidor. Significa que se um usuário alterar a URL manualmente ou clicar nos links HTML, você não obterá informações de autenticação. Mesmo se você reescrever os links HTML, será forçado a passar as informações de autenticação pela URL, que é um não de segurança. Não é uma prática, não é boa prática fazer isso, tá? No final do dia, você será forçado a usar cookies. Então, você não vai escapar disso. Aqui um comparativo rápido, tá? Em termos de espaço. A quantidade de espaço que o Local Storage hoje ele cede, tá? A maioria dos browsers já está usando 10 MB de storage. Então, é o dobro do que a gente previa no início, tá? O Session Storage trabalha com 5 MB, tá? E os dois são muito parecidos, tá? Inclusive com esse lance do suporte. Hoje em dia, quase todos os navegadores, se não todos, trabalham com os dois, tá? E o cookie é velho conhecido de muito tempo, desde o HTML3, tá? O cookie já é conhecido nosso de longa data. Beleza? Bom, meter a mão na massa, nós já fizemos. Fizemos isso já. Muito bem. E aqui é interessante, tá? Porque é o princípio do trabalho. Até agora, a gente já tem informações para chegar ao final, né? Para construir a nossa aplicação. Já tem alguma coisa aí que dá para a gente trabalhar, tá? Aqui, uma conclusão, que na verdade é um arremate de tudo aquilo que eu expliquei, e eu não vou ficar repetindo, não tem necessidade de a gente repetir tudo que a gente já viu. Tá? Vamos para o relatório de aula, que é o encerramento da nossa aula mesmo. O que é para fazer? É para falar sobre Session Storage, Local Storage e Cookies. E para fazer um comparativo entre eles, que é aquele quadro que a gente viu lá. Então, eu quero que dê uma olhada, entenda o funcionamento, né? E escreva a respeito. Tá bom? Beleza. Manda um relatório com esse assunto. CC1 atividade 2021-0501 e você tem até o dia 3, são 48 horas. Segunda-feira. Para escrever um relatório e mandar para mim. Tranquilo, amanhã eu mando. Show? Fechou. Beleza. Então vamos ao encerramento. Agradeço a participação, desculpe pelo atraso, espero que não aconteça novamente.
Nada que é isso. Antes das 2h30, professor, tá safe. Ah, então, mas, para mim isso não rola, mas tudo bem. E é isso aí. A gente fica nessa, até a próxima aula. Tudo de bom, meu querido. Falou, professor. Bom dia, professor. Você também, se cuida. Falou.